Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso tema, obsessão e desobsessão. É claro que para que nós possamos falar sobre os processos desobsessivos, é necessário entender a gênese do problema. E é justamente isso que nós vimos fazendo desde a primeira aula até esta, que é a nossa terceira aula, entendendo a gênese e o significado real de obsessão. Fazendo um rápido apanhado de tudo que nós vimos, nós lembramos que o foco do problema está sempre na mente. Entendemos que a mente de um indivíduo, tal qual hoje nós conhecemos, inicia-se em um processo muito primário, desde quando fomos criados enquanto centelhas divinas, simples e ignorantes, perpassando experienciações em vários estágios evolutivos, onde, em resposta a uma das leis divinas, que é a lei de conservação, somos norteados pelo nosso instinto, e este, pelas experienciações vividas, vai se aprimorando mais e mais até conferir a nós outros, na condição de espíritos humanos, o potencial da racionalidade. Nesta mesma trajetória, par e passo, vamos também aprimorando os nossos campos energéticos pelas criações e imantações que a mente realiza a ponto de revestirmos-nos de camadas úteis à conformação do corpo orgânico, aquele que nos permite a interação com o mundo físico. Tudo para o espírito humano ou espírito encarnado neste estágio, qual seja o estágio encarnatório, fica sobremodo facilitado pelas percepções próprias da matéria. A interação fica muito mais fácil. São 5 sentidos elementares básicos: visão, audição, olfato, paladar, tato, todos conectados a um sistema intrincado de rede neural que leva ao cérebro físico as informações de que ele necessita para permitir ao espírito se situar nesta vida de relação. E na contrapartida, o espírito também envia os seus comandamentos por esta mesma rede para que o corpo possa dar a resposta adequada ao ambiente em que ele se encontra. Mas essas camadas, criadas pelo espírito através do seu potencial mental, não servirão apenas de modelagem para o corpo orgânico. Elas têm uma função muito mais complexa do que nós podemos imaginar, de armazenamento de informações que o espírito levará para a eternidade. E é sobre uma destas camadas que nós vamos trabalhar a nossa pauta de hoje, que é o corpo mental. Todas as aquisições do espírito ficam impressas neste primeiro banco de armazenamento de dados, que é o corpo mental. As impressões agradáveis, tal qual as impressões desagradáveis. Aquilo que colabora com a nossa proposta de vida ascende ainda mais para um plano mais elevado de detença do espírito, enquanto aquilo que trabalha na contrapartida da proposta de felicidade ou plenitude da alma fica detido no corpo mental por um tempo até que possa ser resolvida com novos aprendizados ou diluída. Quando falamos de diluição, falamos de traumas, de arrependimentos, de empreendimentos desditosos que precisam ser reciclados, por assim dizer, para que possam compor uma consciência mais ampla e assertiva do espírito que ascende incessantemente no plano evolutivo. Tudo que não for resolvido, portanto, interfere energeticamente na proposta de serenidade, de equilíbrio, de harmonia, de paz para o espírito humano. Lá em o livro Ação e Reação, de André Luiz, nós temos 2 exemplos interessantes. O primeiro exemplo é de uma senhora a qual se percebia impregnado no corpo mental imagens horripilantes relacionadas a dogmas religiosos do tipo céu e inferno, estruturas informativas que tomavam corpo na vida daquela senhora porque ela não racionalizava, apenas aceitava
as induções mentais que lhe eram conferidas a cada reunião em que participava. Ela temia sobremodo os aspectos punitivos daquela crença e carregou consigo esta influenciação hipnótica, cujos resultados interferiram desditosamente em sua vida mental. Esta, portanto, a hipnose, pode ser também uma ferramenta a ser utilizada não naturalmente, mas inteligentemente para estabelecer-se processos obsessivos. E nós veremos então, neste mesmo livro, uma pequena história intitulada De Escola de Vingadores. O trecho destacado desta obra, Ação e Reação, que faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, cujo autor é André Luiz, sobre a lavra de Francisco Cândido Xavier, temos um trecho de um exemplo da situação como agem as inteligências do astral com propósitos na contramão dos desígnios de Deus, compondo uma verdadeira falange ou organização criminosa. Neste livro, esta horda foi chamada de Escola de Vingadores. Então temos que um dos personagens, Leonel, que era o perturbador ou obsessor, fora vítima juntamente com outro irmão, quando encarnados, de um de seus irmãos em uma divisão de herança, na qual seu irmão os vitimou num afogamento para ficar com toda a riqueza material. Lembram que nós dissemos que todas as experiências boas fluem naturalmente para compor as estruturas de aproveitamento para a felicidade futura. Outras permanecem no corpo mental para serem reajustadas, diluídas ou revistas em experiências semelhantes, provendo condições ao espírito humano de obter o êxito ou falir novamente, segundo as suas escolhas. Desta forma, é que já temos aqui uma destas experiências desditosas, que precisará ser diluída pelo espírito arrependido, tão logo tome consciência do seu desfavorecimento decorrente dos próprios atos. Então, continuando, conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la, pontinhos. É um trecho do livro. Aqui nós temos que, uma vez que conhecemos a falibilidade de um indivíduo, nós podemos superalimentá-la, daquilo que se caracteriza nela como um desejo imediato. E porque é pouco consciente, ela não criou estruturas de defesa para evitar a subjugação. Então Leonel, que era o obsessor, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado: sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central, a ideia central, que falamos em outras aulas e chamamos de monoideísmo, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Então, a personalidade nada mais é do que a manifestação do ponto de interesse mais forte ao qual nós dedicamos todas as nossas energias, empregamos todas as nossas forças e recursos psicoemocionais e as ações propriamente ditas. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido, portanto, o reflexo de cada criatura que nos propomos a retificar ou a punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes,
robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser. Quando não possamos por nós mesmos, à falta de tempo, criar as telas que desejamos com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente subjugada pelo excesso de suas próprias criações e a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Então, tudo que nós vimos nas aulas anteriores fica bem resumida nesta explicação de Leonel, o Obsessor. Esta é a nossa terceira aula. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Tenho certeza que sim. Repensem tudo o que dissemos, porque a todo tempo estamos cercados pelo nosso plano de origem, que é a vida espiritual. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Tenham uma boa vida.